Boa noite, bem-vindos. É domingo, é dia de A Semana com Salomão Goiano. Boa noite, Salomão. Espero que tenha tido uma excelente semana. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Vamos então à nossa jornada desta noite. Sei que tem como pontos prévios a questão da parturiente que deu a luz no chão Sim, sim, no em Niassa, Lixinga. em Lixinga, e também esta questão, houve mais uma Da briga entre a polícia e os mototaxistas em Tete, que culminou com 2 mortes. Queria que Sim, sejas, sim. faça a favor. É isso. É o seguinte, bom, esta coisa de Lixinga, só acreditei quando puseram um vídeo em que estava a senhora a dar parto no chão e estava uma enfermeira a dormir na cama que devia ser da parturiente. E depois a tal enfermeira ainda a dizer que não, é que nós não podemos mexer nela, porque nós não temos luvas e nós não estamos autorizadas a mexer em fetos sem luvas. E depois veio uma, não sei se é uma servente ou parteira estagiária, que paradoxalmente tinha luvas. Ela é que tentou fazer assistência à senhora que estava a dar parto, mas no chão, e havendo camas na maternidade. E a tal da enfermeira, não sei se é enfermeira ou parteira que estava lá, até pode ser enfermeira parteira, ainda pôs-se a discutir com a pessoa que estava a reclamar. A dizer, não, é que nós não temos luva. Nós, quando não temos luva, não podemos mexer ninguém. Então, isto é gravíssimo do ponto de vista Da humanização. de vários níveis. Sim. Primeiro, do ponto de vista da ética laboral. Não é permitido o que ela estava a dizer, nem o que ela fez. Toda a conduta laboral dela é uma conduta errônea, totalmente errônea. 2, é preciso que nesses sítios haja hierarquias que façam a fiscalização. Os inspetores. Não é aceitável que aquelas senhoras enfermeiras sejam deixadas a noite inteira a desfazer como quiserem perante a indiferença de todo mundo. E a pessoa que reclamou e até disse que eu vou mandar este vídeo para os serviços provinciais de saúde. É uma pessoa que está a reclamar. Se calhar, eventualmente, deve ser um acompanhante da senhora que deu parto no chão. Então, isto é super grave. Isso é o desprezo ao mais alto nível da vida humana numa instituição pública. Numa instituição que diz que o nosso maior valor é a vida. O nosso maior valor é a vida e a deixar a vida no chão. E uma enfermeira que devia estar a assistir a senhora a ocupar a cama que devia ser da parturiente. Isto é extremamente grave e eu gostaria de ouvir das autoridades sanitárias, a nível da província, em primeiro lugar, a nível local de Lixinga e a nível da província e eventualmente a nível nacional, a dizer quais são as medidas que foram tomadas em relação a este comportamento, a esta teia de comportamento. 2, como é que numa maternidade, em que o trabalho fundamental da maternidade é assistir partos, e como é que se dá uma orientação de que se não há luva, vocês não podem mexer nas coisas? As parturientes que se virem, as gestantes. Então, se não há luvas, podemos morrer, não há problemas. Ou vamos dar a luz em casa. Sim, ou ficamos em casa. Sim. Também em casa não temos luvas, Sim. mas temos conseguido dar a parto, assistir aos partos. Agora, mas que raio de orientação institucional pode ser essa? Quer dizer, nós trabalhamos, uma unidade inteira, e por que eu não fico em casa se não tem luvas? Ou seria melhor fechar a maternidade, dizer que a maternidade está temporariamente encerrada, porque Moçambique não consegue mandar luvas para a maternidade de Lixinga. Fez aqui o centro de saúde, depois que é da Manhissa, fez coisa igual. Então, não havia condições para limpeza, material de higiene. Fecharam. Porque senão as pessoas continuam a ir lá a pensar que é para receber a devida assistência médica
o devido atendimento para dar o parto e depois dá o parto no chão. Primeiro, a cama dela está ocupada por uma pessoa que não devia estar nessa cama. Para já não devia dormir durante a noite, devia estar a atender pessoas. Está a dormir uma pessoa da saúde na cama dos doentes. 2, essa mesma pessoa alega que não pode atender os doentes porque não tem luvas. Não faz sentido. E que a tal estagiária ou servente que atendeu é porque ela eventualmente tinha 2 luvas no bolso. Não se sabe onde é que apanhou. O hospital não tem. Mas que raio de dumbanengue é este dentro de um hospital público, dentro de uma instituição que se preze como tal? Quer dizer, temos uma hierarquia que começa da base, diretor disto, diretor daquilo, diretor nacional, diretor provincial, diretor de assistência médica, diretor ministro, vice-ministro. Não temos luva numa maternidade, toda essa gente. É o cúmulo. Desculpem lá, nós não podemos ser assim. Nós estamos a desprezar a nós como país. Exato. Quer dizer, estamos a chamar de incompetentes ou indivíduos com baixo nível de civilização. Isso não é aceitável. Não faz sentido. Não é Não aceitável. faz sentido. Maternidade, Onde começa a vida. onde a vida é mais precária, é o sítio mais sensível do início da vida de uma pessoa. E depois vamos dizer que não atendemos porque não temos luvas. Aí sim. E por que saiu de casa para aqui para não atender? Não faz sentido. Então, eu acho que devia haver um comunicado do Ministério da Saúde, primeiro da Direção de Saúde de Lixinga e da província do Niassa, e depois haver um posicionamento e informar ao público quais são as medidas que o governo de Moçambique tomou em relação àquela funcionária que representou naquela noite todo o governo de Moçambique e manchou o governo por essa via. Acreditamos que o Livone, que é o secretário de Estado da província, tem andado muito interventivo ultimamente, diga alguma coisa sobre isso. Mas não é ele que tem que andar a fazer tudo. O secretário de Estado do Niassa, eu até disse na semana passada, eu até apoio muitas medidas que ele toma, mas não pode ser ele sozinho. Tem que haver quem o Tem que acompanhe. haver gente também a trabalhar. Senão ele fica tipo Samora Machel, que andava a gerir tudo sozinho. As pessoas ficam à espera que venha o presidente para fazer, para que venha o Silva Livone para atuar. E o diretor da saúde de Niassa. Primeiro, o diretor de Lixinga, porque a nível distrital de Lixinga tem diretor de saúde. E depois, a nível lá do superior, tem diretor provincial. Mas o próprio hospital tem diretor também. A própria maternidade, se não tem diretor, tem chefe da maternidade. Essa gente toda está a fazer o quê? Está a somar salários apenas? Não faz sentido. Vamos avançar para o outro tema. E depois, esse outro tema também Sim, é mais uma vergonha. Duas mortes desnecessárias. Eu não sei. Eu não sei. A polícia não, a ordem para matar? Não, é que eu já estou a desanimar das coisas. Eu sou um... Não desanime. Não, eu sou muito convicto, sou moçambicano muito entusiasta, gosto muito de tudo. Mas eu não gosto de andarmos a falar comportamentos desviantes semanalmente, sobre as mesmas pessoas. Quer dizer, a dizermos que a polícia não pode agir assim e na mesma semana age assim. E os responsáveis da polícia a engordar. Não há ninguém que fica sensível com isto. Os responsáveis da polícia a engordar. Quer dizer, é o seguinte, a única maneira que a nossa polícia tem de parar uma reivindicação, de parar um protesto público, é matar, é disparar. Se calhar uma outra questão, será que a polícia precisa mesmo de AKPM? Mas já que tem, uma arma de guerra. Tá bem, mas já que tem. Mas é para andar qualquer momento disparar. E pior ainda, emitir um comunicado totalmente esfarrapado que diz que foi por acidente. Quer dizer que, ainda por cima, essa polícia está mal preparada, que anda a causar acidentes na rua, na via pública. Anda com a KPM, não sabe usar a KPM, anda a matar pessoas impróprias. Então isso não faz sentido. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser um país que banaliza a vida humana
ao ponto de diariamente tem que ferir alguém ou morrer alguém. Ferir alguém ou... Até estava a dizer na quinta-feira que perante aquela moldura humana que estava a receber Venâncio em Nampula, houve 2 feridos. Quer dizer, baleados pela polícia. É assim mesmo. Quer dizer, a nossa polícia só sabe balear só. Não aprendeu mais nada. Quer dizer, só tem curso de baleamento. Polícia formada em baleamento. Deve ser uma especialidade. Mas é grave. Então, tirem aquela especialidade, colocam outras, e eu suponho que haja outras Essa especialidades. devia ir para Cabo Delgado. Onde não vai, onde normalmente não vai. Então eu penso que nós temos que ouvir o clamor das pessoas. Os mototaxistas de Tete até podem não ter razão, mas têm direito à vida. Até podem não ter razão no seu protesto, mas têm direito à vida. E é preciso que o Estado moçambicano, através das Forças de Defesa e Segurança, tenha mecanismos de resolver o problema ou de mitigar a fúria deles sem matar ninguém. É isso. É o que se faz em todo o mundo. Temos aqui delegações de cooperação internacional. Afinal, aprendemos o quê com essas delegações todas? Então, eu penso que era bom que quem de direito, e eu não sei se ainda existirá alguém de direito, num país onde tudo se estraga diariamente e as pessoas continuam a apelar a quem de direito e esse de direito nunca aparece. Yeah. Mas voltamos a apelar a quem de direito que tome medidas. E se esse de direito não toma medidas, a pessoa que nomeou a pessoa de direito que tome medidas sobre a pessoa de direito que devia tomar medidas. Muito bem. Obrigado, Salomão, por este recado que deixa a quem de direito que nunca é conhecido, efetivamente. Vamos então entrar para os temas escolhidos por Salomão Nguema para esta semana. Desde logo a começar pelo apagão no Instituto Nacional de Segurança Social. Os pensionistas estão aí revoltados com esta situação. Onde é que chegamos? A questão da redundância. Eu não sei, eu não sei. E aqui no Instituto Nacional de Segurança Social já houve em tempos até prisões, detenções por causa de desvio de dinheiro, de informatização. Há muitos anos. E depois, eventualmente, isso ultrapassou tudo. O Instituto de Segurança Social ficou devidamente digitalizado. E eu acho que quando se faz um sistema informático, faz-se um backup, um sistema paralelo e redundante, para em caso de cair este sistema, haver uma alternativa para a continuação da vida da instituição. Numa altura, Salomão, é que advoga-se que há necessidade da digitalização no país. Não, e depois a prova de vida é feita também nesses moldes. Até temos um ministério próprio para a digitalização, o Ministério de Transformação Digital. Agora, o que eu não acho atendível é na altura em que os pensionistas devem receber os seus ordenados, exatamente na semana dos salários dos pensionistas, no dia 15 de junho, surgir no dia 16 um comunicado esfarrapado, sem assinatura também, só tem carimbo, a dizer que o nosso sistema caiu e está a afetar, os técnicos estão empenhados. Esperamos que com a maior brevidade possível, e não se diz essa brevidade possível, indica para quando. E eu acho que isso não é correto, nós andarmos a brincar com a vida das pessoas. Em Moçambique tem que haver muito respeito para com as pessoas, sobretudo com aquelas pessoas que durante toda a vida deram o seu melhor para construir suas vidas e construir o seu país também. E que nessa altura em que já estão em fase de descanso, mas ao mesmo tempo uma fase muito exigente do ponto de vista da saúde dessas pessoas, fiquem privados de pagamentos, alegadamente porque o sistema caiu. Quer dizer, o sistema informático de uma instituição que diz que tem 85 bilhões em ativos. Não faz sentido
cair. Não faz sentido quando cai um sistema de pagamento de uma instituição com 85 bilhões em ativos, não haja uma alternativa na hora seguinte. Temos que ficar paralisados, pessoas a queixar-se de um lado para o outro, e eu penso que não é assim que se gera um país. É preciso mudarmos a nossa abordagem e é preciso não nos acostumarmos a este marasmo, porque parece que tudo já fica normal. Quer dizer, o presidente, quando entrou, parecia que entrou um grande revolucionário para mudar, mas também parece que está a começar a habituar-se aos problemas do país. E isso é perigoso. Quando os líderes se habituam aos problemas da incúria, da incompetência, do deixa andar, e isto parece vir a normal, o país está a se afundar. Então, penso que era preciso haver alguém que tomasse medidas ao nível das nossas instituições, houvesse responsabilização e houvesse medidas enérgicas para que as pessoas saibam que ao acontecer isto, há uma consequência X. Então, não é tudo, acontece, vamos almoçar, vamos jantar, amanhã vamos ver o que é que fazemos. Entretanto, vamos dar umas voltas, passeamos, mas há pessoas que estão à espera do ordenado que deve sair desse sistema e não sai. Eu penso que não podemos pensar que é normal a forma como várias coisas acontecem neste país. E sobretudo nesta instituição. Está sempre... Essa instituição é famosa sob vários pontos de vista, mas seria bom que, pelo menos, a sua fama não prejudicasse aqueles que contribuíram ao longo de vários anos. Então, eu penso que é muito urgente que essa situação não leve uma semana, que se resolva rapidamente. Aliás, nem devia levar o tempo necessário até se emitir o comunicado. E não pense o gestor da INSS que ao emitir o comunicado já ficam descansados, que o público já sabe que não há de haver dinheiro. Tem de haver dinheiro o mais cedo possível. Pior quando tem uma má comunicação. Exatamente. Uma comunicação mal feita. Uma comunicação totalmente anônima, totalmente impessoal. Não é bem assim. É talvez uma fuga por responsabilidade. Mas não pode acontecer. É preciso que haja normalização das situações laborais e de vida dentro do país. Sob pena do nosso país parecer, por um lado, que está a atrair investimentos, mas, por outro lado, ainda estar a lidar com processos arcaicos, formas arcaicas de gerir, formas totalmente, algumas delas muito burocráticas, outras muito arcaicas, outras até enfadonhas, que não ajudam naquilo que nós dizemos no discurso. Queremos o desenvolvimento, celeridade, mas na prática não promovemos isso que nós dizemos que queremos. Salomão falou de burocracia. Exato. Os sul-coreanos estiveram cá esta semana. Exato. Passaram pelo Parlamento e pediram que o Parlamento tivesse iniciativa de lei para permitir que ficasse mais leve a presença dos investidores coreanos em Moçambique. Há investimentos, sobretudo em Cabo Delgado, na área de energia, na área do petróleo e gás, hidrocarbonetos, e há dificuldades que os coreanos encontram para repatriar o que vem acumulando, vem produzindo cá, produzem capital. Não, é que essas empresas internacionais todas, umas estão na Bacia do Rovuma, outras estão noutros sítios, precisam de repatriar os lucros. Precisam de mandar para os seus países parte dos seus ganhos, que ganham cá em Moçambique. E Moçambique, nesse aspecto, é famoso em termos de burocracia e de dificuldade de libertação de fundos para que as pessoas tenham acesso. Se calhar porque o país não consegue, não sei, não entendo também. Porque é o mesmo problema que o presidente foi resolver na Etiópia há 2 meses atrás. Chegou lá, a Ethiopian Airlines disse que não, eu em Moçambique, estou cheio de dinheiro em Moçambique,
que eu preciso cá, mas não consigo levar de Moçambique para cá. Quando quero levar a burocracia no Banco Central, há complicações de um lado para o outro, e isso está-me a prejudicar. E pronto, claro, estava-se a dizer isso ao chefe do Estado de Moçambique. Ele, com um telefonema, conseguiu desbloquear a situação da Ethiopia Airlines. Então, a Cogás, a Samsung e outras também têm que ir ter com o chefe do Estado, se calhar, para telefonar ao governador do banco. Mas não é assim que um país normal funciona. Um país normal não pode funcionar com as chamadas telefônicas do Presidente da República. Para as pessoas que têm a responsabilidade de fazer isso todos os dias. Então, está aqui uma delegação da Coreia, está a dizer que tem dificuldade de receber lá os lucros que ganham em Moçambique. Recebeu o mandato das empresas, são parlamentares, para vir reclamar. Exatamente. Então as empresas coreanas, sul-coreanas, estão a reclamar que Moçambique é um bom sítio para investir, mas quando chega a vez de eu levar o meu dinheiro ou ganhar o lucro lá e para mandar para o meu país, para fazer outras coisas, já é difícil. A questão do ambiente de negócio. Então, eu penso que há certas coisas, e nós fazemos muitas reuniões, todas as semanas, são seminários, são discussões. Somos o país dos colóquios, das conferências. Para desburocratizar o ambiente de negócio, torná-lo mais célere. Mas nunca é célere, ao longo de 20 e tal anos. Estamos a discutir as mesmas coisas. Flexibilização disso, facilitação de pagamento, uma legislação abundante nesse aspecto, mas no dia a dia as coisas são as mesmas, andam na mesma velocidade. Portanto, penso que ainda temos muito trabalho, a todos os níveis e todos os setores, porque cada setor tem que ser proativo na apresentação de propostas de como é que se pode sair disto. Isto é uma responsabilidade primária, no meu caso, na minha opinião, do Ministério da Economia, com as suas unidades subordinadas, criar um sistema nacional, em coordenação com o Ministério das Finanças, não é? E também com o Banco Central. Criar-se um sistema nacional que permita a facilitação do repatriamento dos lucros daquelas empresas que investem em Moçambique. Não é necessário que cada empresa, se calhar esta semana, que na sexta-feira a diretora-geral da ExxonMobil foi ter com o presidente, se calhar ia discutir também de alguma transferência que está pendente. Não é essa a tarefa do chefe do Estado. Andar a receber pessoas que vêm reclamar sobre o governador do banco, sobre o Ministério X. Esses ministérios, afinal, não podem resolver sem chamada da Presidência da República. E eu penso que tínhamos que criar não sei o que é que devíamos fazer, mas devemos ter um ambiente em que cada indivíduo, quando é nomeado, ele saiba exatamente quais são as suas responsabilidades e cumpre-as, sem necessidade de chamadas telefônicas. Então, isso é que está a faltar muitas vezes. Nós temos indivíduos que parecem ignorar as suas responsabilidades. É a questão dos contratos de programa que o Presidente assinou com os seus ministros. Exatamente. Entraram em vigor agora, neste segundo mandato. Estão em vigor. Eu até estou ansioso em ver como é que o Presidente depois faz uma avaliação pública dos contratos, do cumprimento desses contratos dentro de algum tempo. Mas a necessidade de colocar um país a andar sem se limitar a intervenções superiores. Porque esta coisa de ordens superiores aqui no nosso país, durante mais de 30 anos, estragou o país. Ordens superiores. E já acabaram elas? Não, é que tem que acabar, é que já temos legislação. Quando nós, ordens superiores naquele tempo, estavam no lugar da legislação, porque nós éramos uma república popular, uma democracia popular. Agora somos uma democracia liberal, baseada na legalidade. Agora, nós temos que cumprir a legalidade. O que é que diz a lei? Parece que é difícil cumprir. Exatamente. Então as pessoas ainda, parece que, tendo a lei com elas, ainda ficam a aguardar orientações para implementar o que vem na lei. Isso não pode andar. Então, se calhar, aquela parteira de Lixinga, se chegasse uma chamada telefônica,
de um chefe superior deles era atender essa senhora. Assim mesmo, sem luvas. Assim, sem luvas, Atendido. teria atendido. Mas não pode, porque eu não tenho luvas. Porque a norma é que sem luvas não atendemos. Então você pode falecer aí e a enfermeira sentada e não te atender porque não tem luvas. Então, quer dizer, se a luva é tão básica para se trabalhar nas unidades sanitárias, como é que se concebe que uma unidade sanitária fica aberta sem luvas? Não faz É sentido. grave. Reitero. É muito grave. Então eu penso que é preciso normalizar o país. É preciso. E eu acho que há muita coisa que nós, até algumas coisas já nem dá vontade de falar delas. Porque parece que estamos a fazer perseguição a pessoas, a setores. Há aquele ditado, água mole, tanto bate na pedra até que fura. Sim, mas isso tem que ser geral. Nós não podemos andar a bater pessoas que sabem qual é a sua tarefa. Essas pessoas têm que nos surpreender com atitudes, surpreender-nos com desempenho, com medidas que tomam antes de serem batidas. Não ficar à espera de serem batidas para depois começar-se a mexer. Eu acho que é preciso que os setores acordem e cada setor faça corretamente o seu trabalho. Muitíssimo obrigado, Salomão. Vamos então fazer o nosso intervalo primeiro nesta edição do A Semana com Salomão Moiana, neste domingo, onde estivemos na primeira parte, olhamos para os 2 pontos prévios e que tem a ver com a porturiente que deu a luz no chão na maternidade de Lixinga. Também este baleamento, mais um da nossa polícia, agora aconteceu com os mototaxistas na cidade de Tete. E os temas, iniciamos com este apagão no INSS, que está a complicar a vida dos pensionistas. Falamos também do repatriamento, da necessidade de repatriamento dos lucros para a Coreia, por parte das empresas que queixam-se de burocracia em Moçambique. Nós voltamos daqui a pouco. Mantenha-se desse lado. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Boa noite, estamos de volta nesta edição dominical do A Semana com Salomão Moiana. Vamos então dar continuidade aqui ao programa com os temas que preparamos para esta edição. Vamos começar com a vida dos jornalistas em Cabo Delgado. Não é nada fácil. O nosso colega, o Estácio Valoia, viu todo o material confiscado por uma decisão do tribunal. Em que estado estamos? Bom, eu acho que em várias instituições do nosso país existe o abuso do poder, o abuso da autoridade. No caso do Estácio Valoia em Cabo Delgado,
as circunstâncias narradas por ele e por outras pessoas que estiveram lá perto, aquilo configura claramente um abuso da autoridade. Até fez-me lembrar nos meus tempos, nos anos 80, quando estávamos em Nampula, havia um juiz que tinha problema com alguém e foi se encontrar com ele no bar. O juiz retirou-se do bar assim sorrateiramente, foi ao gabinete escrever uma notificação, veio lhe entregar em mão, você, às 9 horas no tribunal amanhã. Então, isso era claramente aquele tempo em que havia muitos juízes, chamados juízes populares, não era um juiz de direito, muitas vezes, nos anos 80. Mas evoluímos muito na área da justiça, sobretudo na área da magistratura judicial e do Ministério Público. Porém, ainda temos comportamentos que subsistem. Por exemplo, é preciso fundamentar. É que as pessoas pensam que basta trazer ordem de juiz. É tudo. Não, não é tudo. O juiz é subordinado da lei também. O juiz não é ele a lei. A lei está em cima também do próprio juiz. Então, é preciso que o juiz fundamente tudo o que faz com base na lei. Então, não pode alguém chegar, bate a porta na sua casa, diz, tem documento do juiz, entrega o seu gravador, entrega isso, entrega o teu material de trabalho. Por quê? Isso é fundamental. Pelos vistos, no caso do Estácio Valoi, não houve fundamentação. Houve ordens. Recolhem o material de telemóveis, laptops, tablets, exato, tudo o resto. E acabou. Recolhe por quê? Isto é um ato intimidatório. Você não pode recolher coisas sem fundamentar. E eu até posso ter dúvidas. Será que mesmo foi um juiz que mandou aquelas pessoas ou alguém forjou um documento em nome de juiz? Isto é grave. Até era preferível que o juiz mandasse uma notificação para depois dizer que traga isto em sede própria e não aparecer um capanga na sua casa, bater a porta, entregar um papel qualquer, mesmo que tenha carimbo do tribunal, e eu ainda duvido da veracidade e da autenticidade desse tipo de documentos. Nós estamos num país de muita intimidação e de muita falsificação de documentos. E a vida não é só do jornalista que está em perigo, que está mal, mas de muitas pessoas neste país. O jornalista está mais exposto. Os jornais estão expostos. Aliás, a província de Cabo Delgado é famosa em ter jornalistas desaparecidos. Temos dois casos. Temos Ibrahim Baruco, que já não aparece. Agora, recentemente, tivemos o Chissal, o Arlindo Chissal, que também desapareceu em condições, aliás, acho que até foram assassinados. Já tivemos antes o Said, no passado, que também desapareceu. Então, eu penso que nós não podemos pensar que é assim que se deve trabalhar numa determinada província do nosso país. Em primeiro lugar, as províncias de todo o país são iguais. São regidas pela mesma lei. A lei penal, a lei processual, penal e civil em Moçambique é igual. É da ordem jurídica moçambicana. Não é da ordem jurídica de Cabo Delgado, ordem jurídica de Nampula, ordem jurídica da Zambésia e assim por diante. Parece que Cabo Delgado está isolado do resto do país. Não está isolado, não deve estar isolado. Sim. Se alguém pensa que consegue praticar atrocidade em Cabo Delgado, porque é uma zona aparentemente de guerra, e a praticar atrocidades contra pessoas que estão a fazer investigações. Sim. Pelos vistos, isso é o lobby dos madeireiros, os lobbies daqueles que fazem negócio de exportação ilegal de madeira, que ele tem estado a escrever, a denunciar. Agora, isso não pode continuar. Isso não pode continuar. E era bom que as instâncias competentes, como o Conselho Superior da Magistratura Judicial ou a Inspeção Judicial, procurasse saber até que ponto se faz da maneira como este juiz fez. Então, é preciso saber isso, porque nós estamos num país muito propenso a abusos, abuso de autoridade, toda a gente prende, toda a gente confisca documentos.
um polícia paisana, prende um polícia com roupa cinzenta, confisca a carta de condução, uma série de confusão jurídica e que não tem explicação. Sem paralelo. É preciso você ser muito forte ou conhecer bem as coisas para dizer, ei, não é assim, o senhor está errado. E aí você enfrentar as consequências de dizer a um polícia que está errado. Que pode ser uma bala. Eles não aceitam estar errados. Sim. Se você diz que está errado, epa, você está dizendo que a autoridade está errada? Sim. O senhor é autoridade, mas uma autoridade mal informada. A autoridade não é o senhor ter farda. A autoridade é o seu trabalho. Se for de acordo com a lei, é um trabalho da autoridade. Se for feito de uma maneira emporcalhada, como normalmente estão a fazer, isso não é o desrespeito à autoridade. Então eu penso que neste caso concreto, juntando-me ao coro de vozes de organizações que exigem uma devolução imediata do equipamento do jornalista Estácio Valói, e eu também peço que a polícia respeite a lei. A polícia e o tribunal respeitem a lei e parem de fazer intimidação a pessoas que procuram informação. Procuram informação não para alimentar o seu ego, mas procuram informação para consciencializar mais o país e tentar chamar à legalidade aquelas pessoas ou aquelas entidades que parecem se comportar à margem da lei. E eu penso que o problema da exportação ilegal de madeira em Cabo Delgado, Nacala e Cabo Delgado, e Beira também, é um problema com barba branca. Conhecemos as redes, conhecemos vários dirigentes que passaram pelo Ministério da Agricultura e que ainda controlam o negócio da exportação ilegal de madeira com os chineses. E esses interesses são de pessoas poderosas. Agora, o que o jornalista tem a ver com isso? Nós não temos nada a ver com isso, mas temos a ver com a legalidade das operações. Somos o elo mais fraco. Aconteceu também o caso de Manica. Também o país não pode aprovar leis. O país não pode continuar a dizer que a lei é esta. E depois surgir uma pessoa que diz que é influente e não respeitar a lei que foi aprovada pelo seu próprio país. E ele dizer que é dirigente. Mas que dirigente é esse que não conhece a lei do seu próprio Estado? Que dirigente é esse que age à margem da legalidade do seu próprio Estado? Então eu penso que um dos papéis do jornalista é isso, é chamar à razão esse tipo de pessoas que, sabendo da legislação sobre determinadas proibições, eles violam e colocam à frente pessoas. Você pensa está a lidar com um simples camionista chinês, mas está a lidar com uma autoridade enorme do seu país. Já aconteceu muitas vezes em Nicoadala ver um caminhão cheio de madeira para o porto de Quilimane e alguém mandar parar. E alguém desses serviços de agricultura, florestas, mandar parar, vamos confiscar, porque isso... E estando a chegar uma chamada a dizer, você, deixa esse caminhão passar, rápido. Tá bem, excelência. Até ficar em sentido a atender uma chamada de telefone. Então, eu penso que o país, nós conhecemos este país, funciona dessa maneira. Mas então pare de intimidar o Estácio Valói. Então, nós não vamos, sabemos que não é fácil escangalhar todo o monopólio, o poderio dos cartéis, o poderio dos cartéis da madeira, da exportação da madeira em bruto, contrariando a lei do próprio Estado. E esses cartéis são de elementos que até dizem que também são do Estado. Participam em grandes reuniões nacionais, participam até em reuniões de partidos grandes, mas, entretanto, estão filiados aos cartéis que desobedecem à lei e que até intimidam pessoas e até matam pessoas por essas pessoas exigirem o cumprimento da lei. Portanto, penso que... No final das contas, o Estácio Valói, o que ele escrevia
as evidências que apresentava incomodavam a vários setores. Não, eu acho que sim, porque já publicou muitas reportagens que se podem considerar de quentes. E até algumas já levaram à queda de pessoas na área de floresta e fauna bravia. E já caíram algumas pessoas, já se mudaram muitos diretores nacionais na função das denúncias apresentadas com muita consistência e com muita investigação jornalística. Isso é o trabalho do jornalista. Então, respeitemos o trabalho de cada um. Já agora, nessa coisa de respeitar o trabalho do jornalista, aqui em Nampula e na Cala, na semana passada, um jornalista também, acho que é da TV Sucesso, que foi violentado em público. Sim. Estava a cobrir uma cerimônia fúnebre de um português. Ele foi violentado em público. Não pode ser assim. Nós não podemos transferir os problemas da sociedade para os repórteres. Os repórteres são o espelho da sociedade. A única coisa que aquele jornalista estava a dizer, e que se calhar incomodava os outros, é que aquele português morreu numa guest house, numa pensão, na Cala. Então, não pode dizer isso. Mas é lá onde ele morreu. Agora o jornalista vai inventar que morreu na praia. Os factos. Ele morreu durante a noite numa pensão. Ali. Na Cala. Agora, tem que dizer o quê? Que morreu a tomar banho na praia. Lá na praia Fernão Veloso. Não foi lá. Foi ali, na pensão. Deixa de ser jornalismo. Então, eu acho que não pode ser assim. Nós não podemos viver de faz de conta. Aquilo que aconteceu é aquilo que o jornalista está interessado em contar. O jornalista, desde que entra na escola, todos os dias dizem para o senhor respeitar os factos. Mais nada. Os factos em primeiro lugar. Até a tua opinião pode não existir, mas conte os factos. O jornalista não é obrigado a ter opinião, mas é obrigado a obedecer os factos. Contar o que aconteceu. Exato. Opinião pode ter, se quiser, até pode colocar depois da reportagem factual. Sim. A reportagem é factual. A opinião é um comentário que pode vir depois. Agora, nós não podemos passar a vida a impedir as pessoas e a dizer que nós somos uma sociedade democrática, há democracia, há pluralismo. Até há pouco tempo aprovamos um novo pacote para a comunicação social, mas quando a comunicação social quer funcionar, você fecha a boca. Exato. Não pode ser assim. Amor da Sara. Não pode. Muito obrigado, Salomão, por este tema, este comentário. Vamos avançar para o último tema desta edição. Aqui é uma tríade, vamos assim dizer. São questões políticas. Há dois partidos, três, na verdade. A Frelimo, o ANC e o MPLA. E ainda temos também a Namola, mas vamos colocar isto tudo no mesmo pacote. Vamos começar pelas mexidas na Frelimo. Os comitês, o Comitê Provincial de Gaza caiu. A confirmação veio esta semana com o próprio secretário-geral. Falava-se a boca pequena em alguns setores. O secretariado da cidade de Maputo também caiu, liderado por António Niquice. Depois temos também esta visita do secretário-geral do ANC a Moçambique, e há uma restrição que indica na presidência da República. E Chapo também a visita a Angola e este encontro, uma visita de Estado, um encontro com o partido, um evento partidário. E finalizamos com a Convenção Nacional da Namola que iniciou este sábado. Sim, mas não sei o que é que devemos dizer. Exato. É para dizer o quê? É para dizer as destituições. Bom, queremos ouvir o seu comentário. O secretário-geral do Partido Frelimo, ele disse que são mudanças normais. Sim. Mas quando são mudanças normais, os comitês provinciais reúnem e elegem novos dirigentes. Sim. Eles não cessam por ordens da Comissão Política, como foi o caso. Então, quando cessam por ordem da Comissão Política, é destituição, não é coisa normal.
quer dizer que há qualquer coisa que não caiu bem no funcionamento desses órgãos. Porque senão, se fosse coisa normal, a Comissão Política mandava cessar em todo o país ao mesmo tempo. Mas mandou cessar em Gaza, mandou cessar na cidade de Maputo. De forma que teve que ser confirmada, também não foi diretamente veiculada pelos órgãos competentes. De Gaza, surgiu no mesmo dia um áudio de uma senhora que estava a dizer: ei, camaradas, estava a falar para outros primeiros secretários distritais. Para que há novas medidas, o camarada Matavel caiu. Caiu e eu estou a pedir para mandarmos mensagem de consolo a ele. Quer dizer, você não vai consolar uma pessoa que cessa normalmente. Estamos a consolar porque há qualquer coisa que aconteceu e que levou à destituição. É destituição que aconteceu. Tanto do primeiro secretário da província de Gaza, o senhor Daniel Matavel, assim como do primeiro secretário da cidade de Maputo, o doutor Antônio Nikis. Eu penso que houve uma destituição por razões que só o Partido Frelimo por dentro é que pode explicar. Mas pronto. O secretário-geral tentou explicar, mas percebe-se que... O secretário-geral tentou, como é que se diz? Tentou... amainar os anos. Embelezar a situação. Tentou embelezar a situação. Dizer que é rotina normal. A rotina normal não é destituir. A rotina normal é anunciar que os comitês provinciais, de tanto a tanto, estarão em eleições e cada um se candidatar. Então, neste momento, por exemplo, pergunta quem é o primeiro secretário da cidade. Não o conhecemos. Há uma vacatura. Ninguém o conhece. Tanto cá como em Gaza. Quem é o primeiro secretário de Gaza? Ninguém sabe. Por quê? Porque não existe. E por que não existe? É porque o primeiro secretário, foi destituído antes do tempo chegar. Porque se fosse dentro do funcionamento normal, já teria havido candidatos, e também já se saberia a data em que há de haver eleições dos novos. Portanto, penso que, pronto, pode corresponder. No caso de Gaza, do Maputo eu não estava bem informado. No caso de Gaza, há um senhor lá de Chidenguele, que faz muitos ataques nas redes sociais ao primeiro secretário provincial. É um senhor, chama-se Isidro Mbanzi, uma coisa assim. Que todas as semanas, ou praticamente todas as semanas, está a fazer vídeos, a dar grandes ataques ao primeiro secretário, a dizer que não está a conduzir bem, está a colocar pessoas, e tirou uma senhora em Manjacase, para ele colocar como chefe da mobilização a nível da província, uma senhora que não tem qualidade. Quer dizer, ele faz esses ataques todos e ele no fim diz que tudo isto que vocês fazem é para me desanimar da Frelimo. Mas eu não saio, na Frelimo eu não saio. Pronto, pode não sair, mas não precisa de fazer ataques àqueles que também não disseram que iam sair. Sim. Então, eu penso que pode ser resultado desse tipo de intrigas internas, desse tipo já não permitia de lutas internas, de pessoas que discordavam e que faziam acusações à liderança provincial. E, eventualmente, aqui na cidade de Maputo existe a mesma coisa, mas não posso confirmar porque de Maputo não tinha ouvido nada. É verdade, surgirá mais dia, menos dia. Claro, um dia saberemos, mas neste momento o que tem que ficar claro é que isto é uma destituição, não é mudança normal, de acordo com aquilo que o secretário-geral disse, que não, é rotina, não é rotina. Rotina não se faz assim. Rotina anuncia-se um período em que há de haver eleições nos comitês provinciais e as pessoas se organizam e candidatam-se. Depois, pronto, até o próprio primeiro secretário cessante pode se recandidatar, no caso de mudança normal. Mas neste caso em que é destituído, fica praticamente impedido de se recandidatar. Portanto, penso que são mudanças internas nos partidos que normalmente ocorrem. Já aconteceu no passado, medidas iguais, mas
Na Zambésia, acho que já foram 2 vezes destituída a direção, e mesmo quando o Comitê Provincial não votou a favor do atual governador Sim, como na candidato, Zambésia, sim. acho que caíram aqueles que não votaram e nomearam-se outros que já votaram, se calhar com medo também de cair. Então, pronto, eu acho que é a maneira que a Frelimo escolheu para funcionar. Então, funciona assim e temos que respeitar. Muito bem. Depois, a visita do secretário-geral do ANC a Moçambique, vimos, foi à Praça dos Heróis, homenagear os nossos heróis, e acho que tem a indicação de ter sido recebido como estadista, praticamente, né? Numa atividade privada, e é recebido pelo Presidente da República. Acasala isto, e mais do mesmo acontece com o Chapo em Angola. Vai para uma atividade de Estado e participa numa atividade, num evento privado do partido amigo, que é o MPLA. Bom, eu acho que essas coisas são embaraços do protocolo e deviam ser evitados. Penso que vamos lá começar do Fikile Mbalula, Maputo. Ele veio a Maputo na qualidade de secretário-geral do partido ANC. É um partido amigo e irmão do partido Frelimo. Então, a Frelimo, aqui em Moçambique, tem a melhor sede de todos os partidos, se calhar, da própria região. Tem um prédio que tem mais de 10 ou 15 andares, aqui na rua Pereira de Lago, na zona nobre da cidade, na Somarchil, e tem muito conforto na sede do partido Frelimo. E eu penso que o secretário-geral do partido Frelimo, se trazia uma mensagem do ANC, secretário-geral do ANC. Se o secretário-geral do ANC trazia uma mensagem, era para o presidente do partido Frelimo e não para o presidente da República. Então, ele, para falar com o presidente do partido Frelimo, ter-se dirigido a Pereira do Lago, onde o presidente da Frelimo tem um enorme gabinete, onde pode receber todas as delegações que ele quiser. Fazê-lo na presidência da República não é correto do ponto de vista protocolar e sublinha uma tendência que a sociedade tem vindo a criticar, da promiscuidade entre partido e Estado, numa altura em que se exige a despartidarização dos órgãos do Estado. É por causa disso que houve aquele conjunto de cidadãos que fizeram uma petição para que o presidente do partido Frelimo, aliás, o presidente da República, não fosse presidente dirigente de nenhum partido. Tendo em conta o articulado da própria Constituição, que diz que o presidente da República em Moçambique não pode ser dirigente, não pode desempenhar outra atividade para além da atividade de chefe de Estado ou de presidente da República. E em circunstância nenhuma pode desempenhar uma atividade privada e ser presidente de um partido, até hoje, no nosso ordenamento jurídico, é uma atividade privada e que não deve interferir em princípio com a atividade de chefe de Estado, com a atividade presidencial. Agora, o que o presidente fez? Foi a Angola, isso é condenável, isso não é aceitável. Também Angola, aquilo que o presidente fez, tendo ido a Angola na qualidade de chefe de Estado, não é aceitável que, tendo chegado em Angola na qualidade de chefe de Estado, se dirija à sede do MPLA para assinar livro de condolência pela morte do secretário das Relações Exteriores do MPLA e faça declarações na qualidade de presidente da Frelimo, tendo viajado na qualidade de presidente da República para Angola. Não está correto. Isso podemos deixar passar, mas não está correto. Está errado. Presidente da República não pode utilizar fundos públicos para desempenhar as suas atividades como presidente do partido Frelimo. Não está correto.
Está errado. O Fikile Mbalula visitou Moçambique na qualidade de secretário-geral do ANC. O local onde o ANC se dirige é na Pereira do Lago, onde tem sede nacional do Partido Frelimo. As atividades da visita do Fikile Mbalula em Moçambique terminam na Pereira do Lago, não transitam para Julius Nyerere, onde tem Presidência da República. Presidência da República é para chefe de Estado e para outros dignatários que venham tratar assuntos de Estado e não assuntos partidários. Então, isso tem que ficar claro. E eu fico admirado que, nesta altura, voltemos a discutir isso. Uma coisa que já não discutíamos desde o tempo do presidente Sá. Nunca mais tínhamos ouvido isso no tempo do presidente Guebuza. Nunca vimos no tempo do presidente Nilson. Como é que agora que nós estamos a reafirmar maior pluralismo, maior vamos ver isso. E depois ouvi um senhor numa televisão aí a dizer, não, o presidente da República pode receber qualquer indivíduo na presidência. Sim, pode. Pode receber qualquer cidadão. Qualquer elemento que solicite. Sim, pode. Mas o secretário-geral do ANC não solicitou. O secretário-geral do ANC está a visitar Moçambique na qualidade de estreitamento de relações entre Moçambique, entre Frelimo e a ANC. E a sede própria para tratar isso. E não se fazer misturas. Portanto, está errado. Do ponto de vista do protocolo do Estado, está errado. E tem outra coisa errada que o presidente tem usado. Quando o presidente vai às províncias, por exemplo, agora nas Ezequias do Dom Osório Citora Afonso. Naquela leitura, excelentíssimo, excelentíssimo, Sua Excelência, o secretário de Estado na província, o governador da província, ele tem mencionado primeiro secretário do Partido Frelimo na província. Não pode. Está errado. Mas estamos perante um homem de direito. Sim, eu estou a dizer ao homem de direito que está errado. Não interessa ser um homem de direito. Afinal, homem de direito quer dizer o quê? Conhece as leis? Sim, mas está errado. Douto das leis? Está errado. Se calhar alguém disse que não pode, não há problema. Mas está errado. No protocolo do Estado, quando o chefe do Estado está a dirigir em cerimônias estatais, em cerimônias governamentais, em cerimônias de chefe de Estado, não há saudação ao partido tal. Até pode dizer senhores representantes dos partidos políticos. Sim. Mas não dizer senhor primeiro secretário do Partido Frelimo. Numa província que, para além do senhor secretário do Partido Frelimo, tem o delegado provincial da RNAM, tem o delegado, o coordenador provincial do ANAMOL, tem o delegado provincial do Podemos, do MDM e de todos. Não pode. Não pode andar nas províncias, andar a particularizar o primeiro secretário do Partido Frelimo. O primeiro secretário do Partido Frelimo não é figura do Estado para constar do protocolo. Ele pode constar na qualidade de senhores representantes de partidos políticos aqui presentes. Aqui presentes. E não andar a particularizar. Não fica correto. Está errado. Portanto, esta é a minha opinião. Não está certo. Tem que se corrigir. Muito bem. E fechamos este pacote com esta Convenção Nacional da ANAMOL. É o primeiro congresso deste partido. Bom, na hora que estamos a fechar, estamos a fazer a gravação, ainda não temos vários elementos para analisar. Eu até quero fazer uma apreciação, quero ver o nível da cobertura jornalística que os órgãos públicos de comunicação social vão fazer, porque normalmente os nossos órgãos públicos de comunicação social dedicam largos espaços à cobertura política, por exemplo, aos eventos do Partido Frelimo, até eventos menores do que um congresso. Fazem até a tempo inteiro. A Rádio Moçambique, a televisão de Moçambique desloca-se, montam estúdios na Escola Central do Partido. Então, eu gostaria de ver, porque em Portugal é assim.
Em Portugal há o Congresso de CDS. A equidade. A equipa de cobertura é a mesma coisa. O Congresso do PS estão lá. O Congresso do QQQ estão todos lá. Do PSD estão lá. Congresso do Chega estão lá. Então, mas nós, são órgãos públicos também. Então, nós, assim, nos inspiramos, até grande parte da nossa legislação copiamos de Portugal. E eu fico admirado que, na prática, os nossos órgãos públicos sejam impedidos de fazer uma cobertura alargada dos eventos dos partidos da oposição. E quando eles têm eventos similares aos eventos do partido no poder. Por exemplo, vais ver agora em agosto, esses grandes sêniores da Rádio Moçambique, da TVN, vão viver em Chimoio. Vão ficar ali em Gondola, ali no centro de conferências, e vão estar de lá. Eles é que vão fazer a cobertura ao mais alto nível. Agora, eu ainda não tenho informação quantos desses sêniores estão agora em Nampula para fazer a cobertura ao mais alto nível do primeiro congresso do Anamola, que é um evento de grande relevância informativa nacional. A única coisa que posso comentar é que na chegada do Venâncio, na quinta-feira, dia 18, ele teve uma recepção bastante calorosa. Havia uma moldura humana de pessoas lá fora à espera dele, fora do aeroporto. E pronto, houve manifestações de júbilo, de alegria, o que é normal nessas coisas. Agora eu, depois de analisar os jornais a partir da manhã, jornais e coberturas noticiosas dos órgãos públicos, para ver qual é o destaque que os órgãos nossos deram, porque devem dar. Os órgãos públicos de comunicação social É de lei. não são órgãos do Partido Frelimo, são órgãos do Estado moçambicano. E o Estado moçambicano engloba Anamola, Podemos, Pademo, Pimo, todos esses são cobertos pela bandeira nacional. Então, isso havemos de analisar, mas o início me pareceu bem encaminhado. O resto das decisões, acho que para a semana teremos ocasião Para comentar de sobre aprofundar e de analisar e de ver até que ponto a coisa decorreu bem. Muito obrigado, Salomão. Vamos ao curtíssimo intervalo e voltamos com a janela do Salomão Responde. Mantenha-se desse lado. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Bem-vindos de volta. Entramos já na rubrica Salomão Responde, o espaço dedicado a respostas ou comentários a questões colocadas pelos nossos internautas, os nossos telespectadores. Hoje elegemos dois internautas. Vamos começar aqui pelo Mucave Conde.
Saudações, boa noite, Dr. Salomão. Saudações, Salomão Moiana, MBC TV. Gostava de ouvir o comentário de Salomão sobre a seguinte reflexão. Nos últimos anos, a crítica nacional de diferentes esferas está apenas centrada na política. É a opinião aqui do Mucavo Conde. Tanto nos programas de entretenimento, desporto, cultura, infantis, etc., apenas fala-se de política. Pode-se até iniciar com temas dessa área, mas minutos depois vira-se tudo para a política. Seria o crescimento da cidadania da sociedade moçambicana ou a política capturou a todos nós? Já não se pensa com vigor no desporto, na cultura, apenas política a todo momento. Comentários. Bom, eu penso que isso é devido à deficiente formação dos moderadores. O jornalista moderador de desporto não vai aceitar que passem o assunto dele para a política, vai insistir no tema. E é verdade que a política ocupa muita área da nossa vida, da nossa convivência. Qualquer debate que se queira ter, logo as pessoas arrastam para a política. E muitas vezes também na política não é no sentido construtivo, é no sentido de se falar mal de alguém, Sim. politicamente. Mas o papel do moderador é aí onde existe, mandar separar o tema em debate daquilo em que está a resvalar o debate. É preciso cortar as pessoas, é preciso direcioná-las corretamente e exigir rigor na análise das questões colocadas. Eu tenho acompanhado bons debates na área cultural, nas televisões mesmo, há análise, há profundidade, só que fala-se da política cultural. Sim. Isso é inevitável, mas discutindo-se a cultura, e eu penso que é correto. Agora, é verdade que a política tenta intrometer-se em todas as áreas, mas compete a nós saber em que medida estamos a discutir a política, em que medida estamos a discutir a cultura, em que medida estamos a discutir o desporto. E o papel do moderador é direcionar as intervenções para aquilo que interessa e não deixar resvalar para aquilo que não interessa. Muito bem, esperamos que o Mucavo Conde esteja satisfeito com a resposta aqui do Salomão. Vamos agora ler aqui o ponto de vista aqui do José Gabriel Manjate. Alguns países africanos tidos como de poucos recursos têm um desenvolvimento humano razoável, futebol, estamos na época do Mundial, em bom nível, emprego em boas proporções. Dá aqui o exemplo de Cabo Verde, empatou com a Espanha, que sobrevive apenas com o turismo. Moçambique, com tantos recursos de que dispõe, não consegue absorver emprego para técnicos que ele próprio forma. Não consegue também construir infraestruturas, não tem uma produção alimentar suficiente, entre outros problemas. O que é que estaria por detrás desses fatores? É uma das questões. Falta de pensadores? Falta de boas práticas de governação? Por que é que apenas os fazedores de política ligados ao governo são ricos? Esta é a opinião do José Gabriel Manjate. Faça favor. Não, eu nem acredito que sejam ricos, não é? Que os fazedores da política ligados ao governo são ricos, não. Eu acho que a questão de desenvolvimento do país não pode ser vista pela quantidade de recursos existentes, porque Cabo Verde não tem recursos. Ele está a comparar Cabo Verde, que não tem recursos, conosco. Nós temos muitos recursos. Mas Cabo Verde, muita gente não sabe o que é Cabo Verde. Sabe que Cabo Verde, em 1890, não tinha nenhum analfabeto. Cabo Verde não tinha analfabetismo. Portugal ainda tinha analfabetos nessa altura, mas Cabo Verde já não tinha. Portanto, Cabo Verde é uma ilha especial, que nós, em termos de desenvolvimento de capital humano, essas administrações, por que, por exemplo, esses Guiné-Bissau, aquele partido PSCV, Sim. PSCV, Cabo Verde, era PGC, sim, Guiné-Bissau. Por que se criou o PSGC? É porque a administração colonial na Guiné-Bissau, em São Tomé, e em vários outros países, era de cabo-verdianos. São os únicos assimilados que sabiam ler e escrever, que estavam lá
na administração colonial. Os únicos pretos que havia na administração, mesmo em Angola, Cabo Verde, em Angola, Guiné-Bissau e São Tomé, vinham de Cabo Verde. Alguns também estiveram aqui em Moçambique, mas em menor número. Então, Cabo Verde não pode ser comparado. Cabo Verde, podemos dar exemplo, por exemplo, do Japão, que não tem recurso. E da Suíça, que também não tem recurso. Tem o recurso Não tem minérios, não tem ouro, nem tem cacau, mas faz o melhor chocolate do mundo. A Suíça faz o melhor chocolate do mundo, mas não tem cacau. Não tem café, não tem cacau, não tem nada. Tudo compra daqueles que têm. Mas tem outro tipo de recurso. Tem recursos intelectuais, recursos tecnológicos, outro tipo de desenvolvimento. Eu acho que Moçambique está a tomar medidas, neste momento, para corrigir as assimetrias de conhecimento e de desenvolvimento que nos caracterizaram nos últimos 50 anos. Então, nós não podemos nos comparar. Também não, a coisa que não se compara. Cabo Verde tem uma população menor que a população do Alto Maé. Então, não vamos comparar um continente como Moçambique. Tem mais gente fora, tem mais gente na diáspora até aqui. Que a província de Nampula sozinha tem população de vários países aqui em África. Por exemplo, a população de Nampula é 5, 6 vezes maior que a população de Namíbia e a população de Botsuana, a população desses países todos. Então, e pior a população de São Tomé e Príncipe, e mesmo a população de Cabo Verde. Então, nós não podemos nos comparar assim linearmente. O nível de educação não é o mesmo, o nível de preparação do capital humano. Capital humano não é só pessoas instruídas, é pessoas instruídas com conhecimento de fazer coisas. Sim. Ter know-how, tem que ter know-how. Então, Cabo Verde já trilha isso há muito tempo. É um país que vive fundamentalmente de apoio da sua diáspora. Questão de repatriamento. Repatriamento das mercadorias, dos dinheiros. A comunidade maior que você apanha em Boston, nos Estados Unidos, são cabo-verdianos. Os estrangeiros que estão lá em grande Holanda. estão a estudar, são pessoas que estudam, frequentam cursos, são professores. Então, eu penso que não se compara a isso. Nós estamos a trilhar o nosso caminho. E eu acho que com essas leis que se aprovaram recentemente na Assembleia, é possível. se conseguirmos combater a corrupção e combater a atuação ilegal de grupos, aquilo que nos referimos agora quando estávamos a falar do Estácio Valói, se conseguirmos combater isso, grupos que nos ajudaram a aprovar a lei, mas que vão agir contra a lei. Se houver punição severa contra esses grupos, Moçambique, nos próximos 10 anos, pode ter um outro nível de desenvolvimento. Mas é preciso medidas sérias. Vontade política, sobretudo. Isso vai doer a alguns grupos, mas tem que doer se nós queremos um país melhor. É preciso medidas sérias. E é preciso criar a cultura de trabalho. Em Moçambique, muita gente não trabalha. A maior parte das pessoas que reclamam em Moçambique não faz nada. A profissão dele é reclamar. Esse é o trabalho. Reclamar. E falar coisas que nem sabe de que está a falar. Toda a gente critica alguém, mas você pergunta, você conhece essa pessoa? Não. Ouvi. Então você está a reproduzir a crítica de um desconhecido. Crítica rancorosa, alguém então, dizia há eu dias. penso que nós temos que melhorar. E as medidas estão em curso, pelo menos do ponto de vista legal da legislação, começam a dar indicação de que se conseguirmos cumprir a lei que nós próprios aprovamos, podemos no futuro, dentro do tempo médio, mais ou menos, de 5, 10 anos, começarmos a vislumbrar um outro país. Deus te ouça, Salomão Moiano. Muitíssimo obrigado por mais uma jornada. Agradecer aqui esta participação do José Gabriel Manjati e do Mucave Conde, que foram os eleitos para esta edição do A Semana. Ou seja, Salomão responde num dia em que abordamos também outros temas. Deixa-me só aqui fazer a resenha, para além dos pontos prévios, que tem a ver com a parturiente, a senhora que deu à luz a um bebê
no chão na maternidade de Lixinga, também a questão da morte de 2 cidadãos pela polícia em Tete, naquela manifestação dos mototaxistas, e os temas INSS, o apagão, que está a comprometer aqui a vida dos pensionistas. Falamos também do pedido que os coreanos estão a fazer ao país para que permitam que os investidores do seu país possam repatriar sem muitas dificuldades o que produzem cá no país. E a recolha de material do Estácio Valói, jornalista baseado em Cabo Delgado, numa ordem judicial. Falamos também desta movimentação a nível de alguns partidos, a Frelimo, a ANC que esteve cá, o MPLA, Angola e também a Ana Mola que teve a sua convenção durante este final de semana. Boa noite, voltamos a ver numa próxima ocasião.